Prontinho. Tá. Bom, gente, bom dia. Bom dia, doutora. Nós vamos dar continuidade às hepatites, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre o vírus da hepatite C, daquele mesmo esquema que vocês já sabem, de uma forma bem simples e bem direcionada, tá? Pessoal, então, falando já sobre as características do vírus da hepatite C, é um vírus que pertence à família Flaviviridae, tá? Pertencem ao gênero Hepacivírus, tem um tamanho de aproximadamente 50 nanômetros e eles são envelopados. Apresenta também um material genético de RNA de fita simples, tá? De uma forma bem simples, é basicamente isso. Agora, o vírus da hepatite C, eles apresentam uma particularidade, que são a genotipagem, ou seja, eles vão apresentar 6 subtipos ou 6 genótipos, né, que vão ser importantes para quando a gente começar a fazer o tratamento, tá? Quando a gente desenvolve, ou seja, o tratamento, na verdade, vai ser de acordo a cada genotipo, tá? Tanto vão ser utilizadas algumas drogas diferentes para cada genotipo e também o determinado tempo, né, a duração que vai acontecer de acordo a cada genotipo, tá? Isso nós vamos ver, eu decidi separar, a gente vai chegar ainda nessa questão de tratamento, mas como vai ser mais fácil, como não é algo que vai cair na prova para vocês, então a gente pode deixar para falar junto com os marcadores do vírus da hepatite B. Aí, então, a gente depois faz uma aula só falando sobre os marcadores e sobre o esqueminha de tratamento dos genótipos, tá? Porque é mais fácil para entender, senão fica meio confuso e até não é algo que vai cair na prova, tá? Então, de uma forma geral, a gente só precisa saber que existe, né, que é uma característica e que vai ajudar para a questão do tratamento, tá, do vírus da hepatite C. A hepatite C, ela é uma doença, assim, que já né, tipo, tem um tempo já que é conhecida, mas antigamente, pessoal, ela era denominada como vírus da hepatite não A e vírus da hepatite não B, porque os pacientes que recebiam transfusões, perdão que meus cachorrinhos aqui, os pacientes que recebiam transfusões lá atrás, eles começaram a desenvolver algumas características, alguns sintomas de uma hepatite aguda, mas que não era uma hepatite, que não era o vírus da hepatite A e nem B. Aí, então, só lá em 1989, foi descoberto, ou seja, né, conseguiram diagnosticar, né, sequenciar o vírus da hepatite C, e aí, então, a partir dos anos 90, foi feitos testes sorológicos mais específicos que puderam confirmar, ou seja, que puderam fazer um diagnóstico mais definitivo para a gente conseguir identificar, né, com exatidão o vírus da hepatite C, tá? É uma doença, pessoal, que, segundo a OMS, acomete 3% da população mundial. Então, aí, mais de 150 milhões de pessoas, 170 milhões de pessoas, né? Então, é muito, né? Também, no Brasil, né, tem aí cerca de 2%, né, que acomete a população, e numa faixa etária, principalmente em maiores de 40 anos, tá? Lembrando que o vírus da hepatite C também é um vírus hepatotrópico, né? Ou seja, então ele também vai produzir essa lesão no parênquima hepático, vai produzir essa lesão hepatocelular, tá? Agora, pessoal,
é uma doença que como eu posso dizer, o vírus da hepatite C raramente vai se apresentar numa forma aguda, né? Ou seja, é um vírus importante porque ele tem uma alta probabilidade, né, uma alta chance de se cronificar. Então, mais de 70%, né, dos casos já existe essa cronificação. Então, já evolui, né, para uma hepatite crônica, tá? Então, é muito difícil ou seja, é raro, né, que aconteça, que se apresente na forma aguda, né, ou seja, que esse paciente venha apresentar icterícia. Não estou dizendo que não possa acontecer, tá? Mas, assim, é um pouquinho mais raro, tá? E entre 10% a 20%, né, desses casos, os pacientes podem já cursar com a cirrose hepática, e a partir do momento aí dessa cirrose, que aconteceu a cirrose hepática, esses pacientes também já vão ter uma alta prevalência, uma alta probabilidade de vir a cursar também, de evoluir para um hepatocarcinoma, tá? Onde tem uma porcentagem de mortalidade em até 5%. Então, é importante a gente conhecer o vírus, né? E vem muito a questão da importância do diagnóstico precoce, tá? Justamente para não evoluir para complicações. Mas a gente vai falar disso depois. Tá dando para entender até aí? Tá tranquilo até aí? Ok. Sim, Então, vocês precisam... Vocês precisam memorizar as características morfológicas do vírus, né? E prestar, ou seja, e a gente conhecer essa particularidade que o vírus tem que são os genótipos, tá? Isso é importante a gente conhecer, tá? Agora, pessoal, o período de incubação, geralmente o período de incubação do vírus da hepatite C é entre 6 a 7 semanas, tá? E a partir do momento que o paciente foi infectado, a gente vai entrar já na questão da transmissão, mas a partir do momento que o paciente ele foi infectado, o vírus, ele vai permanecer ali no organismo, né? E aí o paciente ele até pode desenvolver, depois de 2 a 3 meses, ele consegue desenvolver um anticorpo, né, para conseguir combater ali o vírus, mas geralmente o anticorpo ele não será suficiente para negativar esse vírus, tá? Então, o paciente ele pode tanto se manter com o vírus, né, no organismo, até mesmo com esse anticorpo, tá? Agora, transmissão, como que vai acontecer, como será feito, ou seja, como vai ocorrer o modo de transmissão, né, do vírus hepatite C? Por via parenteral, né, ou seja, sangue contaminado, tá? A via vertical, nesse caso, de mãe para filho, é menos frequente do que em comparação ao vírus da hepatite B. Aqui também a transmissão por relação sexual também é menos frequente, tá? E lá atrás, como o vírus ele foi descoberto assim, é recente, é uma descoberta que a gente pode caracterizar, né, como uma forma recente, né? E que o diagnóstico definitivo ali que foi implementado foi só a partir depois ali dos anos 90, né? Então, nesse período, houve houve muita disseminação do vírus devido a hemotransfusões, né? Lembra que a gente até comentou que no vírus, por exemplo, a gente comentou isso, acho que no vírus da hepatite B, que antigamente havia uma alta
probabilidade, né, dos pacientes se contaminarem devido a transfusões sanguíneas, né? Mas que hoje em dia isso já está mais controlado devido, né, ao banco de sangue ali que já passa por testes rigorosos e tudo mais. Mas nessa época, como o vírus, como eu disse, foi descoberto, né, mais recente, assim, foi descoberto de uma forma mais recente e o diagnóstico foi assim implementado depois, então houve, né, uma grande disseminação por hemotransfusões, tá? Os pacientes que realizam hemodiálise também têm uma alta probabilidade de contrair o vírus. Perdão. Então, pacientes que realizam hemodiálise, pacientes, ou seja, quando existe instrumentos não esterilizados, vamos supor, as pessoas que vão fazer tatuagem ou colocar piercing também em um local que não tem uma asepsia adequada, tá? Ou seja, uma asepsia inadequada, isso também pode acontecer a transmissão, tá? Compartilhamento de agulhas, né, seringas, né, ou até mesmo por questão de usuários, né, de drogas, ou até mesmo por acidentes com esses materiais podem acontecer, né, pode transmitir o vírus. A via vertical já comentei que é menos frequente, né? E aí também, pessoal, a questão em consultórios odontológicos, podólogos, manicures, né, que mexem ali com esses instrumentos, alicate e tudo mais, tesouras, pode acontecer a transmissão, mas também teve assim, reduziu bastante o risco, né, de contrair a enfermidade devido a esses fatores, tá? Mas é algo que a gente precisa saber que existe, tá? Perdão. Agora, como vai acontecer a clínica dessa enfermidade? Geralmente, pessoal, o vírus da hepatite C, né, assim como também na B, vai ser assintomático, tá? Na maioria dos casos, o paciente eles serão assintomáticos, né? Agora, o que a gente pode colocar como uma manifestação geral? Náuseas, vômitos, o paciente pode apresentar cansaço, pode apresentar até mesmo uma perda de peso, né, fadiga, e tudo isso de uma maneira mais inespecífica, de uma maneira mais geral. Mas, pessoal, o vírus da hepatite C, ele tem uma outra particularidade, que vai ser as manifestações extrahepáticas. Então, eles também, ou seja, eles têm uma maior frequência de causar manifestações extrahepáticas, como, por exemplo, a púrpura trombocitopênica idiopática, né, a PTI, que a gente denomina. Esse paciente pode apresentar porfiria cutânea, que na verdade são bolhas que vão aparecendo na pele do paciente, geralmente quando o paciente tem ali uma exposição, né, ao sol, vai existir uma sensibilidade quando esse paciente, né, estiver exposto ao sol, e aí começa a aparecer bolhas no corpo, na pele desse paciente, tá? Mas a manifestação extrahepática mais frequente, nesse caso aqui, é o que nós denominamos como crioglobulinemia. O que isso significa? Vai ser, pessoal, ou seja, é uma doença vascular, tá? É uma doença vascular que é caracterizada por um excesso de proteínas anormais no sangue, tá? Então, por exemplo, essas proteínas, né, né, de uma forma anormal, que está ali presente no sangue, elas se tornam mais sólidas ou mais espessas em temperaturas mais frias, tá? A partir desse momento, perdão, a partir desse momento, né, que elas se tornam mais espessas, que elas engrossam, elas podem levar o paciente a apresentar complicações, como, por exemplo, glomerulonefrites, vasculites, pode existir também um acometimento ocular,
pulmonar, pode existir um acometimento do sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico, tá? Então, é basicamente a forma mais comum ou seja, das manifestações extra-hepáticas do vírus da hepatite C, tá? Então, a gente memoriza. Nunca vai aparecer icterícia? Não é isso. Pode, né? Mas a icterícia, geralmente, vem de uma forma mais aguda, né? Mas aqui, como o vírus da hepatite C, né, que a gente comentou que ele não tem, assim, tanta frequência de ter uma forma mais aguda, então é menos frequente que esse paciente curse, né, que esse paciente apresente a icterícia. Não significa, pessoal, que nunca vai apresentar. A gente nunca, as palavras nunca e sempre na medicina não existe, tá? Mas assim, é de uma forma menos frequente, tá? Que o paciente não vai apresentar a icterícia. Agora, o que a gente precisa saber? Quando nós falamos, né, quando vocês forem ler sobre o vírus da hepatite C, geralmente vocês sempre vão observar, sempre vai aparecer para vocês quais pessoas precisam ser testadas, tá? Só um minutinho, deixa eu beber minha água. Isso é uma característica importante que vocês sempre vão se deparar, tá? Então, quais são as pessoas? Quem precisa ser testado? Maiores de 40 anos, né? Pacientes, pessoal, pessoas que foram, que receberam sangue, ou seja, pacientes hemotransfundidos ou transplantados antes ali de 92, né? Precisam ser testados. Pacientes hemofílicos que receberam fatores de coagulação antes de 87, tá? Também precisam ser testados. Usuários de drogas, depois portadores do HIV, pacientes que realizam hemodiálise, filhos de gestantes que são portadoras, né, de mães que são portadoras do vírus, né, da hepatite C, tá? Hepatopatas, tá? Pacientes que apresentam problemas hepáticos sempre devem ser testados. Pacientes diabéticos, inclusive, pacientes com problemas renais também devem ser testados. Até mesmo pacientes com problemas psiquiátricos. Por quê, pessoal? Porque o vírus da hepatite C, eles apresentam manifestações extra-hepáticas, tá? Então, às vezes, não é que isso não é uma prática comum que você vai sair. O ideal seria, né? Mas não é que você vai sair testando, tipo, né, todo mundo que é um diabético ou isso ou aquilo. Mas, assim, são critérios que a gente conhece que precisam ser, é um grupo de pessoas que precisam ser testados, tá? Pacientes, por exemplo, que tem um consumo excessivo, né, abusivo de álcool também, tá? Então, basicamente, esse grupo aí precisa ser testado. Agora, quando eles precisam ser testados? Geralmente existe grupos, pessoal, que vão ser testados com mais frequência. Anualmente, nós vamos testar os pacientes, os portadores do HIV. Então, anualmente, a gente testa portadores do HIV. A gente testa pessoas, por exemplo, pacientes que têm muitas infecções devido a DST, por exemplo, né? Algumas complicações devido a DST. Trabalhadores de rua, a gente deve testar anualmente. Trabalhadores do sexo devem ser testados anualmente também. Então, é basicamente de memória, é basicamente esse grupo aí, que a gente precisa testar anualmente, tá? Agora, a cada 6 meses, a gente deve testar pacientes que realizam hemodiálise, tá? Então, pacientes que realizam hemodiálise cada 6 meses. E a cada 3 meses,
nós devemos testar os usuários do PrEP. O PrEP significa uma pré-exposição ao HIV, né? São pessoas que são usuários, né? Pessoas que recebem medicamento, né? Que tomam comprimidos para prevenir, né? De contrair o vírus, ou seja, sem mesmo ter a exposição, o contato com o vírus, tá? Então, eles também precisam ser testados. Então, isso quando vocês observam, quando a gente, ou seja, quando vocês forem ler, ou enfim, quando existir algum tipo de debate sobre o vírus da hepatite C, isso sempre está em pauta, tá? Quais são as pessoas, o grupo que deve ser testado e quais são, ou seja, até mesmo a questão do tempo, tá? Também tem essa questão. Até aí tudo bem? Não é algo extenso, é bem simples, tá? Mas são essas características que a gente vai citando, assim, que a gente vai memorizando, que a gente precisa gravar, tá? Agora, pessoal, como nós vamos fazer o diagnóstico? Aqui, esqueci de falar também que quando, por exemplo, vocês estiverem, né, vamos supor, vocês estão no hospital, no posto, enfim, chega um paciente com as transaminases que leva para vocês, por exemplo, né, o resultado de transaminases que estão aumentadas, também a gente pode estar realizando o teste, tá? E aí, então, pessoal, o diagnóstico, né? A gente pode fazer a questão das transaminases, pode, mas não é assim tão indicado. A questão de IgM e IgG também não é, tá? Também não é assim muito específico, tá? Aí o que a gente vai definir, como a gente vai o diagnóstico que nós vamos ter como definitivo será o PCR quantitativo, tá? O PCR quantitativo, então, para a hepatite C, a gente caracteriza como definitivo, né? Porque ele vai quantificar essas cópias, né, do vírus, né? Geralmente em mais de 20 cópias, quando já forem quantificadas, né, mais de 20 cópias, você já tem esse diagnóstico, tá? Então, o mais utilizado, mais recomendado é o PCR quantitativo, tá? E aí, a questão do tratamento. A questão do tratamento, pessoal, aí entra dos genótipos que eu falei para vocês, tá? Que a gente desenvolve, por exemplo, a gente vai desenvolver, a gente faz numa próxima aula, porque eu não vou estar cobrando para vocês, tá? Mas assim, é porque assim, geralmente, vamos supor, genótipo 1, que ele é o mais conhecido aqui no Brasil, né? Você geralmente você vai utilizar duas drogas, né? Geralmente você pode utilizar para o genótipo 1 sofosbuvir, sofosbuvir com a ribavirina, por exemplo. Aí esse genótipo ele se subdivide em um A e um B. E aí vai o 2 até o 6, entendeu? E aí então é algo que não vai, que como eu não vou estar cobrando para vocês na prova, aí então a gente pode estar a gente desenvolve assim, ó. Vamos supor, a gente termina as hepatites, né? Tipo, termina a hepatite E, aí a gente faz uma outra aula só com os marcadores do vírus da hepatite B e só com o tratamento, esqueminha de tratamento dos genótipos do vírus da hepatite C, tá? Pode ser dessa forma? Ninguém me respondeu. Sim. Eu não entendi, prof. Para não falar de novo, por favor. Oi? Eu não entendi direito. A questão dos genótipos? Do tratamento?
É assim, Não, ó. não, aí da prova aí agora que a senhora falou aí, que eu não entendi. Ah, não, é que assim, como eu não vou estar cobrando para vocês o tratamento, esse esquema de Ah, tá. tratamento, tipo, eu não tenho porque a gente está desenvolvendo assim, porque ele é um pouco, não é que é confuso, mas ele é meio chatinho, entendeu? Porque sempre você vai estar fazendo duas drogas e muitas vezes você vai estar mudando de acordo a esse genótipo, entendeu? Aí então é mais fácil a gente, como também não vou estar cobrando os marcadores do vírus da hepatite B, mas a gente vai desenvolver mesmo assim para conhecimento, né, para o conhecimento de vocês, aí a gente faz uma aulinha depois, uma aulinha extra, só sobre esses marcadores do vírus da hepatite B com o tratamento, esse esqueminha dos genótipos da hepatite C, que ele vai Entendi. variando, é bem chatinho, tá? Aham, tranquilo. Mas assim, pessoal, o que vocês precisam saber, é claro, vocês vão ver isso lá na frente de novo, vocês vão ver isso em clínica e tudo mais. Mas, pessoal, o que a gente precisa saber é que o tratamento, ele se diferencia, na verdade, o tratamento do vírus da hepatite C, ele é diferenciado dos outros por causa disso, por esses genótipos, entendeu? Então, é algo que a gente precisa saber. Ah, eu estou falando sobre hepatite C, eu sei que quando eu falo sobre tratamento, esse tratamento vai ser realizado de acordo a cada genótipo, né? O genótipo 1 vai ser tal droga com tal droga, o 2 e assim sucessivamente. Isso é algo que a gente precisa memorizar, tá? Agora, pessoal, a questão da prevenção, né? Orientar, né, esses pacientes, por exemplo, vocês vão sempre orientar essas medidas básicas, uso de preservativos e tudo mais, questão da asepsia, né, esterilização de instrumentos e tudo mais. Mas aqui ainda no vírus da hepatite C, ainda não há uma vacina, tá? Não existe vacina. Mas o que é interessante, o que é importante a gente saber que existe claro, estão sendo feitos estudos ainda e tudo mais, mas que tem uma grande probabilidade, né? Ou seja, que o Ministério da Saúde não que garante, mas assim, que tem uma chance de existir já a cura para o vírus, né, até 2030. Então, assim, se a gente para pensar, é um vírus que foi descoberto recente, é uma descoberta recente, e assim, se tudo contribuir, se tudo indicar que existe, que a cura consiga, né, tá, já vou terminar, Larissa. Que consiga ser feita, ou seja, que exista a cura, é também um tempo assim bem assim não é a longo prazo, né? Então é algo que é importante a gente destacar, que é interessante a gente ser otimista, né? Tanto que o que é o passo que eles estão fazendo? Eles estão modificando algumas drogas, estão sendo testadas, né? E essas pílulas são pílulas que vão agir direto sobre o vírus, né? Eles têm uma ação direta sobre o vírus, estão sendo feitos estudos, né? E está tendo, né, bons resultados. E a questão, pessoal, principal é que, assim, não somente no vírus da hepatite C, mas como em todas as outras enfermidades, o mais importante, assim, é a questão do diagnóstico precoce. Então, aqui, para esse caso, né, da hepatite C, em 2017, o governo adquiriu, foi aí 10 milhões, mais de 10 milhões de testes rápidos, né? Porque, assim, como é uma doença silenciosa, então ela vai afetando o fígado ali e tal, o paciente é assintomático, aí quando começa a aparecer os sintomas, geralmente já está num estágio mais avançado. Então, eles estão
dando mais importância também na questão desses diagnósticos, né, de fazer um diagnóstico preventivo ali para já evitar, obviamente, essas complicações, né? Aí, então, foram aí mais de 10 milhões de testes rápidos, né, que o resultado sai em até 1 hora. Então, assim, é algo que é legal a gente discutir, que não só são coisas ruins, e que a gente espere que na verdade, isso consiga ser feito antes, né, que consigam descobrir a cura para o vírus antes de 2030, na verdade. Foi até aí? Destacando, agora que eu lembrei também, pelo menos alguns anos atrás, o vírus da hepatite C era uma das, assim, a principal indicação de transplante hepático, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Isso, assim, pelo menos alguns anos atrás, né? Preciso me informar novamente, ver se isso permanece. E no Ocidente, se eu não me engano, também era a principal causa de doença hepática crônica, né, no Ocidente. Foi aí, pessoal? Ok. Você chama, então, a gente de novo, Larissa? Chamo. Tá.